Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Bora falar sobre este clássico brasileiro, clássico paulista, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, o choque rei, se enfrentaram na Arena Barueri pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Mando do Palmeiras, Arena Barueri lotada, quebrando recorde de público, mais de 29 mil pessoas, capacidade máxima do estádio de 31 mil pessoas, 29 mil, recorde estabelecido. Também teve ali o incentivo dos ingressos baratos, né? R$ 20. Cara, eu senti a Arena Barueri mais pulsante, assim, mais enérgica do que o Allianz Parque. Eu acho que muito por conta do nível de torcida, né? Muito mais torcedores que estavam cantando, tava todo o tempo ali torcendo, fazendo um barulho mesmo. Não que a Allianz Parque lá não faça, faz também, mas eu senti uma leve diferença. Achei mais como que fala? Mais legal o jeito como a torcida hoje em Barueri foi do que é geralmente, costumeiramente ali no Allianz Parque. Mas tirando isso daí, bora falar mais do jogo. Antes, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like, temos conteúdos diversos. Falamos sobre futebol brasileiro, falamos um pouquinho, mostramos a realidade do futebol japonês. Temos entrevistas com jogadores brasileiros que atuam aqui no Japão. Então não fique fora dessa, se inscreva, compartilhe, comente aí, deixa seu comentário e ajuda a gente a crescer cada vez mais e espalhar mais o nosso conteúdo para todo o Brasil e mundo. Tamo junto? É nóis, galera. Então conto com a ajuda de vocês e desde já agradeço todo mundo que tem ajudado. São Paulo e Palmeiras, já vamos começar pela polêmica. Foi roubo? Foi um assalto? Olha, eu sou o torcedor do São Paulo, sou São Paulino roxo, assisto, acompanho desde sempre. Cara, e pra mim não foi roubo. Não tenho o que falar. Não foi roubo. A gente escapou de levar no primeiro tempo ali uns 2, 3 gols ali mais ou menos, porque o São Paulo não atacou. No primeiro tempo, o São Paulo foi completamente dominado pelo Palmeiras. O Palmeiras fez o que queria. O meio-campo do Palmeiras sobrou a todo momento. Você via o Palmeiras pressionando e conseguindo abafar primeiro a saída de bola do São Paulo, fazendo com que o São Paulo errasse muito na saída de bola e todo o tempo o Palmeiras recuperava ainda no campo de defesa do São Paulo. A todo momento o Palmeiras pressionando. Quer um exemplo disso? Logo aos 2 minutos, 3 minutos, mais de 3, 4 escanteios pro Palmeiras já cobrado. Então, era o nível de pressão que o São Paulo estava sofrendo no primeiro tempo. O São Paulo foi completamente pressionado, não conseguia sair do seu campo de defesa, não conseguia trocar mais de 2 passes sem ser pressionado, sem perder a bola, sem o Palmeiras recuperar, sem atacar com o Estevão, sem o Alan hoje jogou muito bem, fez uma dobradinha com o Estevão que vinha mais pelo meio, mas ele tem a liberdade para atacar pelas beiradas, como ele gosta mais do lado direito. Ora ele aparecia um pouquinho no lado esquerdo, mas ele ou estava mais centralizado ou do lado direito, que é onde ele consegue mesmo ter ali a superioridade da velocidade, e ele ainda contava com a falta. Eu não gosto do Wendel na marcação. Eu não acho ele um bom marcador, não acho, não, eu prefiro 1000 vezes a marcação do Enzo Pérez. Eu acho que o Enzo Pérez chega mais firme, tem mais pressão na marcação. Eu acho que o estilo de jogo do Wendel com o estilo de jogo do Estevão meio que casou, porque a todo momento o Estevão estava sobrando naquele lado esquerdo do São Paulo, o lado direito dele. Estava atacando muito, estava criando muitas oportunidades, estava levando muita profundidade, estava a todo momento aparecendo nas costas ou dando trabalho, tanto ali para o Alisson, como para o Marco Antônio, como ali também para o próprio Wendel e o Alan Franco ali tentando fazer a cobertura, errando muito, a ponto de o próprio Juan às vezes aparecer na cobertura do próprio Alan Franco, ajudando ali, fazendo uma marcação dupla. Tanto é que o Juan foi, para mim, o melhor da partida. Tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do São Paulo. O melhor da partida hoje foi o zagueiro Juan, porque ele sobrou, ele marcou muito bem, ele se segurou bem ali no pivô que o Flaco tentou fazer, boa parte, uma hora com falta, outra hora mais limpo, mas ele não comprometeu em nada, muito seguro, bloqueou alguns lances perigosos, que um cruzamento, acho que do Rios, que iria para a área,
naquela parte que o Rios ele vem driblando todo mundo e seria ali um golaço, mas ele tenta passar, ele não chutou a gol, ele tenta passar pro meio lá pro Flaco e o Juan na sobra muito bem, acaba cortando. Então o São Paulo foi completamente dominado. Cara, não tem essa de falar o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. A arbitragem, sim, estava me incomodando um pouco mais na marcação das faltas, no critério de faltas dele. Né? Teve horas que eu acho que teve algumas faltas que ele poderia ter marcado pro São Paulo, que ele não marcou. E teve algumas faltas que ele marcou demais pro Palmeiras. Às vezes no encontrão ali, no pivô, na briga entre o Flaco e o próprio Juan. Teve alguns momentos ali que eu não achei falta, né? Eu não achei falta. Assim também como teve algumas faltas do São Paulo que eu achei que foi falta. E teve outros do lado do Palmeiras que eu também achei que deveria ter sido marcado falta e ele não marcou também. Mas fora isso não comprometeu o jogo. O impedimento, mesma linha pra mim. Mesma linha. Eu acho, na mesma linha, eu acho que em nenhum. Ali o Vitor Roque em nenhum momento se prevalece de 1 centímetro, um dedo, um palmo. Não ia atrapalhar em nada, ele estava livre de marcação ali. O Alan Franco errou, demorou demais para voltar e deu condição para ele num rebote que o Rafael dá. O São Paulo moscou, dormiu. Um primeiro tempo inteiro sem atacar, sem nenhum escanteio sequer, sem acho que uma finalização a gol, e olhe lá. E isso daí custou caro. A dobradinha do Cedric e do Ferrarese, pra mim não funciona. Não acho que funcionou nesse jogo. Às vezes funcionou na Libertadores em algum momento, mas a qualidade do adversário do São Paulo na Libertadores, por mais que seja Libertad, o Alianza Lima, são totalmente opostas. O Palmeiras é muito mais time que esses times que o São Paulo enfrenta na Libertadores. E na Libertadores mesmo, o São Paulo já vê que esse lado direito, com o Cedric ali meio que improvisado, naquela posição mais de ala, e o Ferrarese tentando dar o suporte ali, tentando proteger mais, é muito estabanado na saída de bola, ele perde muita pressão no ataque, muita profundidade do lado direito, não tem. Preferia muito mais o Lucas Ferreira ali para esse jogo do São Paulo, que daria para prejudicar mais, pelo menos preocupar mais a marcação do lado esquerdo do Palmeiras. Hoje o Piquerez, sabe, absoluto, dando vários cortes, roubando bola demais, atrapalhando demais o ataque de São Paulo, principalmente quando saía com o Cedric Soares, quando saía com o Ferrarese, e quando eles chegavam, não tinham mais, não tem criatividade ali para chegar na linha de fundo e talvez fazer um corte, talvez fazer um cruzamento diferente, eles não são assim. Então, eu acho que o Zubeldia errou nessa parte, deveria ter ido mais ofensivo mesmo. Tá, quer pôr 3 zagueiros? Põe ali os 3 zagueiros, mas não improvisa um lateral direito numa função de ala, onde talvez poderia ali preocupar mais, dar mais trabalho para o meio de campo do Palmeiras, para ele fechar isso daí e não ficar tão livre como ficou no primeiro tempo. Tanto é que no segundo tempo ele faz essa modificação, tira o Alves apagado, o moleque hoje não jogou nada, apagadíssimo, errou tudo que tentou, não funcionou, foi errado demais, foi engolido pelo meio campo, pelo Richard Rios ali. O Richard Rios marcou muito bem, o próprio Alan fez a cobertura, marcou ele muito bem. Então ele não conseguiu criar, não conseguiu se criar ali. O Moreno também, Aníbal Moreno jogou muito bem ali no meio de campo do Palmeiras hoje. O meio de campo do Palmeiras num todo está de parabéns. Até o Fux ali na zaga, o Gomes muito bem, absoluto nos combates dele com o André Silva. Não conseguiu, o André Silva não conseguiu se sobressair. O Calleri incomoda muito mais, por mais que o Calleri ele vivia uma fase mais ruim, mas nisso daí a gente sente falta do Calleri, porque ele é um atacante que incomoda, que dá mais trabalho para esses tipos de zagueiro mais forte, mais brutamonte assim, que gosta mais de um corpo a corpo, de uma disputa mais corporal ali, de uma disputa mais física, né? E o Calleri se sobressai disso porque ele dá trabalho, ele cansa os caras, ele preocupa a todo momento os caras no pivô, ele tá sempre brigando, lutando mesmo, e às vezes sobra um cotovelo, sobra um braço, isso daí é legal também, cara, porque aí fica naquela briga ferrenha mesmo de espaço, de procurar se prevalecer, e nem isso o São Paulo teve.
nem teve essa válvula de escape que é, às vezes, o Rafael dar o chutão pra fora, pra longe ali pro meio de campo, e o São Paulo ter pelo menos um momento ali de lutar. No primeiro tempo o São Paulo não teve isso. No segundo tempo entra o Oscar e entra o Lucas Ferreira, sai ali o Cedric Soares e sai também o Alves. O São Paulo eu achei que melhorou um pouco, mas não por conta do São Paulo em si, das modificações, mas sim por conta, eu acho que acabou um pouco o fôlego do Palmeiras e começou a ceder espaços, alguns espaços, ou aí tem o erro, né, um erro na saída de bola que o Ferreirinha acaba recuperando ali, e ali ele tem a possibilidade de fazer toda a jogada que ele faz toda santa vez, que ele vem ali pela esquerda, vai cortando para dentro da área, vai cortando e chuta o que de chapa, tirando do goleiro. E hoje ele me tenta chutar forte e acaba chutando na mão do Everton. O Everton faz uma defesa tranquila, sendo que ele tinha um espaço inteirinho para ele chapar, fazer aquela chapada dele. Ferreirinha, ele é muito bom jogador em algum momento, ele é muito importante para o São Paulo, mas ele precisa melhorar urgentemente a finalização dele. Não dá. Ferreirinha, melhore sua finalização, por favor. No mais, eu entendo a frustração do São Paulino, eu entendo a minha frustração. Eu fiquei também indignado com a marcação do gol, mesmo sendo na mesma linha, porque a gente já teve gols similares marcados contra o próprio Atlético Mineiro, que foi a linha ali perfeita e, sabe, e não foi marcado gol. Foi marcado impedimento, aquele gol do Luciano, e depois a CBF vai e lança ofício pedindo desculpa porque a linha foi mal traçada. Então, estamos no direito também de falar, pô, se fosse contra nós, se fosse, quer dizer, ao nosso favor, se o São Paulo que tivesse feito esse gol, será que ele seria validado? Será que são dois pesos e são a mesma medida para esses pesos, ou são dois pesos e medida diferente? Eu entendo a torcida do São Paulo reclamar, mas para mim não foi impedimento. Assim como se fosse para o São Paulo, também não deveria ser marcado impedimento. Mas a gente sabe que às vezes tem ali um lado de pressão mesmo. Não tem como, de bastidor. São Paulo tá com um bastidor fraco. Palmeiras tem um bastidor melhor na CBF. A Leila tem uma pressão a mais. O Palmeiras tem, o Flamengo tem. O Corinthians também às vezes tem. Então não tem o que falar. Isso daí é um lado do futebol que a gente... da política do futebol. Que a gente tá acostumado com o futebol brasileiro ter, e quando favorece o nosso lado, a gente não fica pianinho caladinho, e quando desfavorece, a gente acaba querendo confrontar, acaba querendo falar, pô, deveria ter sido isso aí. Mas no mais, cara, o Palmeiras jogou pra vencer, o Palmeiras jogou com vontade, o Palmeiras não se abdicou em nenhum momento de atacar, de jogar. Diferente do São Paulo, que tentou ser um pouco mais reativo, não conseguiu ser reativo, segurou o primeiro tempo ali na marra mesmo, na pressão, mesmo errando muito, muito por conta da boa defesa do Juan, como eu falei, o Juan Tressoldi. O próprio Alan Franco, às vezes, também dava umas saídas, uns botes errados ali no Estevão. Já teve jogo onde ele anulou o Estevão, mas nesse ele não conseguiu. E contou também com a falta de pontaria, porque teve uma bola que o Estevão sai cortando, ele chuta cruzado ali no contrapé do Rafael, que ela passa por muito perto, e depois tem também o chute do Felipe Anderson de primeira, que ele já chega todo fora de posicionamento do esquadro ali, todo meio destabanado, desequilibrado, e acaba chutando para fora, pegando de primeira, onde poderia ser aberto o placar. Tem um lance do Oscar, o São Paulo, né, o Ferreirinha consegue achar um belo passe pro Oscar. Acho que o Oscar fez o que foi possível. Ele chutou cruzado ali na saída do Everton. O Everton saiu muito bem, diferentemente do Rafael. Eu acho que o Rafael, se você reparar, o Rafael ele vai pular pra sair, é onde o Vitor Roque chuta rasteiro e passa por baixo dele, entendeu? E também não tinha muito o que ele fazer, não estou dizendo que ele falhou, mas estou dizendo que o Everton conseguiu sair melhor do que o Rafael, embora o Rafael já estava caído, né? Tava naquela de tentar se levantar novamente para fazer a defesa, por isso eu entendo o saltinho que ele dá, né? O pulo que ele dá, e a bola passa por baixo ali do Rafael e faz o gol ali do Vitor Roque. Tigrinho atacou novamente. O clássico de São Paulo era esperado que fosse truncado, como tem sido os últimos jogos do São Paulo contra o Palmeiras. Acho que a última
jogo de placar muito grande entre as duas equipes foi aquele 5-0 em 2023, no Brasileirão, depois do São Paulo ter conquistado a Copa do Brasil. Fora isso, tem os outros jogos, são tudo mais equilibrado, 1 gol de diferença, no máximo 2, mas assim, sofrido, bem pegado. Foi dessa forma na semifinal ali do Campeonato Paulista. O São Paulo teve aquele pênalti ali do Vitor Roque, mais uma vez protagonista do um choque rei. E o Palmeiras segue na liderança com 19 pontos. São Paulo fica a uma posição na tabela da zona de rebaixamento, né? Não é à toa. 8 jogos, 6 empates e 1 vitória e 1 derrota agora. Então, acabou com a invencibilidade do tricolor e o São Paulo precisa se recuperar nesse campeonato, sair dos empates e começar a vencer. Vai enfrentar o Grêmio agora na próxima rodada. É um time também que está oscilando muito no Campeonato Brasileiro. Tenta ali, talvez, se redimir, né? Se reafirmar no Campeonato Brasileiro vencendo, porque precisa urgentemente vencer. E você, o que achou do clássico? Vamos pontuar aqui. Não achei que foi roubo. Achei o gol legítimo, tá? Mesmo achando que se fosse o São Paulo que tivesse feito, talvez não marcariam. Também tem essa, mas o gol foi legítimo. Aí a gente tem que julgar a legitimidade de quem está julgando, que no caso são o árbitro de vídeo ali. Talvez poderiam, sei lá, cara. Eu desconfio de tudo no futebol brasileiro a partir de hoje. Não a partir de hoje, a partir de muitos tempos atrás, dos últimos acontecimentos. Então a gente não tem mais confiança, não tem mais... Tipo assim, você falar, confia nos caras, no profissionalismo. Não tem. Principalmente começando pela desorganização da CBF, da entidade que organiza tudo isso daí. Beleza? Pode me chamar de conspirador ou tudo, mas a gente sabe que o futebol brasileiro não é para amadores. Tem muita coisa no meio aí. É aquela famosa frase: se você soubesse o que acontece, ficaria enojado. Então é isso daí, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí qual foi a sua perspectiva, o que você achou desse choque rei. Tamo junto e é nóis.